Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Gostaria de deixar aqui hoje uma breve reflexão sobre o texto que está em Marcos, capítulo 16, os versículos 15 e 16. No Evangelho de Marcos, Jesus disse: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essa passagem fala sobre uma missão que Jesus deu para os discípulos, para os apóstolos. Ele falou essas palavras depois da sua ressurreição, deixou para eles essa missão de pregar o Evangelho. E essa missão se estendeu para nós também, para a igreja, a missão de pregar o Evangelho. E hoje nós temos compartilhado a respeito da salvação de Jesus Cristo, anunciando que a pessoa precisa ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo, o indivíduo precisa ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo, uma experiência de salvação, recebendo Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. E muitas vezes nós pregamos e as pessoas não se convertem. E a gente acha que a gente fracassou, a gente se sente um fracassado quando você compartilha de Jesus para uma pessoa e aquela pessoa não se converte, ela resiste à mensagem do Evangelho por um motivo ou por outro. E você se sente fracassado porque aquela pessoa resistiu à palavra de Deus, mas nós não devemos nos sentir fracassados, porque a nossa missão é pregar o Evangelho. A nossa missão não é converter ninguém e nem convencer ninguém. Convencer e converter uma pessoa, essa ação é do Espírito Santo naquela vida, naquele coração. Eu me lembro do jovem rico que Jesus conversou, ele foi até Jesus, ele conversou com Jesus e aquele jovem rico foi embora. Ele não ouviu a mensagem de Jesus, a palavra do Senhor Jesus, ele foi embora. E a reflexão para nós é, será que Jesus fracassou com o jovem rico porque ele não se converteu? Então é importante nós termos em nossa mente que nós vamos fracassar se nós não pregarmos o Evangelho. Nós temos a missão de compartilhar de Jesus Cristo com as pessoas e se nós não fizermos isso, aí sim nós estaremos fracassando. Agora, o fato de uma pessoa se converter ou não, isso não é fracasso para nós. Nós não fracassamos quando uma pessoa não se converte, até mesmo porque ela pode se converter mais tarde. Jesus disse que um é o galardão do semeador e o outro é o galardão do ceifeiro. A gente muitas vezes semeia a palavra na vida de uma pessoa, essa pessoa vai se converter lá na frente. Então, quer dizer, ambos se alegram, tanto o semeador quanto o ceifeiro se alegram e ambos vão receber o galardão. O semeador vai receber o galardão de semeador, o ceifeiro vai receber o galardão de ceifeiro, porque os trabalhos são diferentes, mas o objetivo é um só, ter uma excelente colheita. E no caso, a colheita para a vida eterna, porque é uma alma que é salva. E nós devemos ser dedicados na obra do Senhor. Em Eclesiastes diz: semeia pela manhã a tua semente, à tarde não repousa a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se essa ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. E o apóstolo Paulo disse: sede constantes e abundantes na obra do Senhor, porque o trabalho feito no Senhor não é vão. E lá em Isaías, Deus disse que a sua palavra não volta vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que a designei, disse Deus. E Paulo disse que um semeia, outro rega, mas o crescimento vem de Deus.
Paulo também falando sobre a pregação do Evangelho, um semeia a palavra de Deus, o outro vai falando, vai continuando a falar, quer dizer, está regando, mas quando aquela pessoa toma uma decisão, é outro que colhe, mas o crescimento vem de Deus. Então, o que a nós cabe levar a palavra de Deus, semear a semente, falar de Jesus. A conversão das pessoas depende do agir de Deus na vida dela. Então nós precisamos entender que o que nos cabe é sermos constantes, abundantes na obra do Senhor, semear pela manhã a semente, à tarde não repousar a mão, confiando que a palavra de Deus não volta vazia e confiando que o trabalho no Senhor não é vão e que Deus, no seu tempo, dará o crescimento. E então aquela pessoa vai tomar uma decisão ao lado de Jesus. Precisamos falar do amor de Deus, que Jesus veio ao mundo para nos salvar, que quem tem Jesus tem a vida eterna, mas que quem não tem Jesus não tem a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus, o perdão, a salvação, a misericórdia, a graça de Deus. Tudo isso está em Jesus. Quando a pessoa rejeita Jesus, ela rejeita o perdão, ela rejeita a misericórdia, ela rejeita a graça, ela rejeita a salvação. Por isso é necessário que a pessoa tenha uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, recebendo-o como seu único Senhor e suficiente Salvador. E Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Foi Jesus quem falou. Então, nós devemos nos dedicar àquilo que Deus colocou em nossas mãos, que é pregar o Evangelho. Se a pessoa vai se converter, ela não se converteu conosco, mas ela pode se converter lá na frente. Nós temos que ser abundantes na obra do Senhor, semear pela manhã e à tarde não repousar a nossa mão. O nosso trabalho no Senhor não é vão, a obra de Deus não, a palavra de Deus não volta vazia. Olha só quantas promessas nós temos para que a gente seja sempre dedicado a levar a mensagem da salvação. Então, que a gente não fique abalado porque pregamos para uma pessoa e ela não se converteu. Não se converteu hoje, mas em nome de Jesus ela vai se converter, ela vai tomar uma decisão, ela vai ter uma experiência com o Senhor Jesus, uma experiência de salvação. E muitas vezes você é o semeador, outro é o ceifeiro, mas ambos vão se alegrar, tanto o semeador quanto o ceifeiro, porque a colheita foi produtiva e uma alma aceitou Jesus, e essa alma vai herdar a vida eterna. E nós termos a participação na salvação de alguém é uma coisa muito importante, quer seja semeando, quer seja colhendo, quer seja cuidando dessa pessoa depois que ela se converter, discipulando. Cada um tem o seu chamado, mas o importante é que sejamos sempre abundantes e constantes na obra do Senhor. O crescimento vem de Deus, o resultado cabe a Deus, o resultado vem de Deus, cabe a Deus dar o resultado no tempo dele. Nós devemos ser abundantes e constantes, semeando pela manhã e à tarde não repousando a nossa mão. Desejo que Deus abençoe sua vida ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.